muitas negociações, especificamente 3 que a gente tem notícias, né, em andamento, e as contratações ainda não chegaram. Bem, eu vou falar aqui nesse vídeo sobre 3 jogadores que o Fluminense quer contratar e tem negociações abertas, pelo menos do que a gente já tem de notícia, e também sobre um possível plano B. Vamos lá, roda a vinheta aí do Giro de Notícias. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Você vai deixando seu like aqui embaixo, se inscrevendo aqui no canal, ver minhas redes sociais que apareceram aqui na tela. E claro, se você quer ficar bem informado mesmo, se inscreve aqui no Raiz Tricolor. Mas se você quer ter informação também no seu celular, você vem aqui embaixo e baixa o OneFootball. Aplicativo de futebol é mais baixado no mundo inteiro porque tem muitas notícias. Você, no celular, às vezes você não tem tempo para assistir um vídeo, eu sei. Você ali rapidinho pega, pá, não sei o que, já coloca ali, lê uma notícia ou outra, uma atualização, alguma coisa, tabela. Vale muito a pena você ter no celular. Faz o download pelo link que tá na descrição e dá essa moral pro Raiz Tricolor. Vamos embora falar desses jogadores. Primeiro deles, a gente começa com o William Bigode. E assim, por que esse vídeo está sendo feito? Eu só sempre tento ser o máximo sincero aqui com vocês. Não vou medir. A ideia desse vídeo parte de 2 pontos. Uma era, eu não tinha pauta pra fazer, não tem nada de extremamente... Provavelmente quando eu lançar esse vídeo aqui vai ter, tá? Logo depois vai surgir uma notícia bombástica sobre o Fluminense. Mas no momento ainda não tem nada pra gente falar de notícias, etc. O ambiente tá um pouco parado. Então assim, a gente tá no aguardo, amanhã tem jogo contra o Boa Vista, etc. Então... eu pensei, pô, qual vídeo que eu vou gravar? E aí eu lembrei que em quase todas as postagens que a gente tem feito do Raiz Tricolor, seja no Instagram, no Twitter, aqui no YouTube mesmo, em vídeo de outras coisas, muita galera falando, Gabriel, cadê as contratações? O Fluminense não contrata. Meu Deus, falta um pouco tempo pra Libertadores e o Fluminense não tá contratando, etc. Então é mais pra trazer essa atualização desses cenários. O de William Bigode é um dos cenários que não depende muito do Fluminense mais. O Fluminense já demonstrou interesse no jogador, aposta na boa relação que tem com a diretoria do Palmeiras, mas ele precisa se resolver com o Palmeiras. Qual que é o cenário atual? O William Bigode tem contrato com o Palmeiras até o final do ano e recebe um salário gigantesco. Gabriel, quanto que é gigantesco? Não sei, mas é muito maior, a notícia do GE diz que é muito maior do que 400 mil. Então, sei lá, né? Vamos elocubrar aqui com 700, 800 mil, por aí. Não sei, não, mas imagino que seja para ser muito maior, né? E aí, o que acontece? O Palmeiras não quer pagar mais esses 9, 10 meses de salário que tem que pagar até o final do ano com esse salário astronômico. O que o Palmeiras está tentando? Uma negociação com o William Bigode para renovar, possivelmente por mais tempo, com um salário mais baixo. E, nesse meio do caminho, o Fluminense tenta por 2 formas. Uma seria um rompimento de contrato de William Bigode com o Palmeiras, do tipo, o Palmeiras não quer pagar esse salário até o final do ano, ele rescinde amigavelmente com o Palmeiras. Por que ele iria rescindir e abrir mão desse salário? Porque teria um contrato mais longo no Fluminense, com um salário mais baixo, e já teria contrato direto com o Fluminense. Essa é uma hipótese. A outra hipótese é o Palmeiras renovar com ele, aumentando o tempo de contrato e abaixando o salário, e emprestar para o Fluminense. Isso também pode acontecer. Mas para isso, o William Bigode, que voltou essa semana de férias e vai se reunir com certeza com o presidente do Palmeiras, ou já até se reuniu de repente, com certeza essa movimentação já está acontecendo e o Fluminense está na espreita, está negociando. A gente não duvido que a gente vá ter novidades sobre a situação de William Bigode nessa semana, não. Enfim, mas a gente tem que ficar na guarda por enquanto. Outro jogador que o Fluminense tem interesse, esse já muito avançado e com viés... O viés do William Bigode, acho que hoje é mais de... Opa, peraí, né? Pode ser que dê, pode ser que não dê certo, tem uma negociação avançada e pode ser que dê ou não dê certo. O de David Duarte, não. David Duarte, zagueiro do Goiás, é aquela relação de está avançada e tem grandes chances de dar certo. Por quê? Primeiro, já está tudo certo, de boca, obviamente, entre o jogador e o Fluminense. David Duarte pertence ao Goiás, mas entre ele e o Fluminense, ele quer vir para o Fluminense e o Fluminense quer ele. Ok. Entre o
Fluminense, entre o jogador e o Goiás, ele tem contrato só até o final do ano e o Goiás quer fazer dinheiro com ele, quer ter alguma vantagem na saída dele. A gente sabe muito bem como é que é isso, e perdemos, inclusive, nas vezes que tentamos recentemente, a mais recente, Marcos Paulo, mas a gente já aconteceu isso com... Marcos Paulo é jovem, né, mas é um caso muito semelhante ao caso, por exemplo, o caso Dodi, enfim, e outros casos que aconteceram. Mas a situação é essa, o Goiás... Pra liberar ele agora, o Goiás quer ganhar alguma coisa. Se não for pra liberar agora ganhando alguma coisa, o Goiás vai ficar com ele até o final do contrato, no final do ano, e não ganhar nada mesmo. Mas o Goiás, obviamente, está querendo alguma coisa. E a negociação, segundo o All Sport, também tá só pra finalizar. Isso porque o Goiás quer jogadores. Basicamente é isso. O Fluminense mandou uma lista de jogadores que o Goiás poderia pedir pra fazer essa troca. E o nome que mais agradou dessa lista foi do zagueiro Reginaldo, né, que chegou a estar no banco no jogo de sábado, que a gente ganhou por 1-0 contra o Bangu. Esse nome agradou, mas o Goiás foi e fez uma contraproposta pedindo Igor Julião em troca de David Duarte. E aí o Fluminense, isso tudo notícia do All Sport, o Fluminense ficou de averiguar essa questão da troca. Porque, enfim, tem que entrar em contato com o Roger. Roger falou que no sábado teve uma conversa sobre negociações com a diretoria de futebol. Então, a gente está no aguardo. A proposta do Goiás havia sido de trocar Igor Julião, a contraproposta dele. O Fluminense ofereceu jogadores, Julião não estava nessa lista. O Goiás foi e pediu o Julião. O Fluminense, que a gente sabe, ainda não respondeu. E trocaria ele por, se eu não me engano, 50% dos direitos de David Duarte. Vamos aguardar, tá? Esse é o que está mais pronto para fechar. Porque o Fluminense já está na negociação, já está com uma proposta que eu considero boa na mão, só dependeria de fechar, e eu já falei da minha opinião sobre isso. Eu acho que essa troca seria boa para David Duarte, para o Goiás, para Julião e para o Fluminense. Para todo mundo aí seria boa. Enfim, mas esse também é outro que eu não duvido de ter atualização nessa semana, não. Mais uma, agora falando sobre Jean-Pierre. Esse é um negócio ainda mais frio, mais embrionário. Até quem trouxe essa notícia sobre Jean-Pierre fui eu, depois outros sites foram confirmar e tal, chegaram às suas apurações, talvez por outros caminhos, enfim, e conseguiram também confirmar de que há o interesse de fato do Fluminense. E não é só aquele interesse que eu sempre falo, né, de tal jogador interessa ao Fluminense. É um interesse de movimentação, de fato, para conseguir. Sobre Jean-Pierre, o Fluminense segue interessado, segue tentando essa movimentação para conseguir o empréstimo do jogador, Jean-Pierre, do Grêmio. E só que essa é a que não tem ainda uma negociação já aberta, pelo menos, com o Grêmio, já com valores, com essa questão. Assim como tem a de David Duarte. A de David Duarte, se o Fluminense pegar ali, Mário, tem que pegar o WhatsApp, mandar um áudio. Oi, eu topo o Julião. David Duarte é jogador do Fluminense, óbvio. Toda questão burocrática. Mas, e Julião aceitaria, etc, né? Mas acredito que o Julião aceitaria, imagino eu. Então, assim, tem toda essa questão. Mas tá por um WhatsApp da negociação ser concretizada, ser finalizada. No caso de Jean-Pierre, ainda há uma negociação. Até porque o Grêmio não apresentou reforços ainda. E o presidente do Grêmio, meu amigo, se você acha que o Mário Bittencourt está sendo criticado por reforços, lembrando que o Fluminense já apresentou 3, porque eu não vou comer essa conversa de que Rafael Ribeiro foi sub-23. Rafael Ribeiro, Samuel Xavier e Wellington foram contratados para o profissional. O Grêmio não apresentou reforços ainda para a temporada e, nesse momento, o presidente do Grêmio teria problemas. E olha que ele é bem quisto pela parte fora do campo, mas dentro de campo teria muitos problemas se ele avisasse que ia liberar Jean-Pierre para um outro time, ainda mais que vai jogar Libertadores também, nesse momento por empréstimo. Então, essa negociação não é uma negociação simples. Não é uma negociação tão simples, mas o Fluminense se movimenta para conseguir o empréstimo. Essa, eu não diria que a gente já terá atualização essa semana, não. Mas tomara. Eu olho a noticiário do Grêmio torcendo para o Grêmio anunciar jogador logo, para a gente poder ter um fim dessa situação. Mas vamos falar do último assunto, né? E esse último assunto, para a gente fechar, é do plano B. Por quê? Se a gente for olhar as posições, a gente tem Jean-Pierre, que é um jogador que não era prioridade do Fluminense. Roger até fala disso quando é sondado o Benítez, né, que joga numa área de campo parecida, mas seria uma oportunidade muito boa para o Fluminense. E a gente tem um atacante, que é o William Bigode, e tem um zagueiro,
que são as prioridades do Fluminense no momento. Isso já foi falado várias vezes em vários sites e portais diferentes. Só que a gente tem que considerar duas coisas aqui. Uma, eu acho que ninguém esperava que Gabriel Teixeira fosse tão bem. Então, Gabriel Teixeira indo bem é aquela conta que eu fiz lá atrás. Até falei no Canal 20. Canal 20 que tem, por sinal, tem live na segunda-feira, tá? 9h30 com o Alexandre Vilela. Eu e Fio conversando com ele. Mas lá atrás, no Canal 20, eu falei, ó... Toda contratação, ela pode acontecer depois de 5, 6 rodadas do Carioca, porque a gente precisa ver se alguém vai render no Carioca. E Gabriel Teixeira tá sendo esse jogador. A gente talvez esperasse um Matheus Martins, um Kaique, um próprio John Kennedy mesmo, que fosse, ó, seu moleque da base que no Carioca arrebentou e ganhou vaga no profissional com certeza. Gabriel Teixeira tá sendo esse jogador. Talvez esse jogador faça com que o Fluminense não precise contratar 2 jogadores pra ponta. Até por já ter Luca, Luiz Henrique sob contrato, Caio Paulista sob contrato, teria também Gabriel Teixeira e trazendo de repente mais um. Então, talvez o Fluminense precise de plano B para essas contratações, caso elas não aconteçam, mas não precisaria no caso de 2 contratações. Deixando claro, a gente ouviu muita especulação já, ouviu algumas especulações que claramente eram cavadas de empresário, Everaldo, Tiquinho Soares, etc. No caso de Roger Guedes também os valores, enfim, é bizarro, né? Nenhum time brasileiro tem condição de contratar Roger Guedes hoje. E aí, ou seja, a gente ouviu muitas coisas, mas não ouviu ainda um plano B certo de que o Fluminense vai nesse jogador. Isso aí dependeria mais dos repórteres, enfim, os caras que cobrem o Fluminense descobrirem esses nomes. Mas o Fluminense tem que ter. Porque, como eu falei, principalmente para setor ofensivo, a questão de David Duarte está na mão do Fluminense, mas não é um absurdo se a gente não conseguir a contratação de mais um zagueiro. Pode vir a ser um problema, mas não seria um absurdo. No ataque seria. A gente precisa de qualidade para jogar no ataque ao lado de Fred. Isso é nítido. Do meio pra frente a gente vai precisar de mais qualidade. Gabriel, mas a gente já não tem qualidade? Tem, mas tem a qualidade numa quantidade muito reduzida. Basta a gente ver o time reserva que tá jogando no Carioca e trocando soco com o Bangu. O time do Fluminense não pode trocar soco, com todo respeito ao Bangu, não pode trocar soco com o Bangu. Então assim, tem que ter plano B para o ataque. Espero que tenha, torço para que tenha. E tendo, saindo notícia, você sabe exatamente aonde você vai encontrar isso, não é? Lá no OneFootball, o link tá na descrição, e aqui no Raiz Tricolor também. Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo. Aqui do lado, ó, vai aparecer aqui do lado aqui agora, tem o último vídeo que eu lancei, o último vídeo, e um dos vídeos que o YouTube olhou e falou bem assim, ó, você tá assistindo esse? Com certeza você vai gostar de assistir esse aqui também. Então vai lá dar uma olhada. Saudações tricolores, até a próxima, valeu!